Hoje nós vamos falar sobre planejamento tributário na construção civil. Eu sou André Belfort, contador, advogado tributarista e um especialista em planejamento tributário, e vamos falar como essas técnicas, essas ferramentas de planejamento tributário ajudam você a compreender o cenário da construção civil, te ajudando a pagar menos impostos, mas mais do que isso, a reorganizar o seu negócio de maneira inteligente para que você possa aproveitar as benesses fiscais, compreendendo aí os problemas, os riscos que o setor da construção civil te traz, e hoje sem você ter um fundamento, sem você ter uma noção clara de como você é tributado, de como você pode reduzir isso e de quais as estratégias podem ser usadas no meio disso, fica muito complicado, fica muito difícil você se destacar nesse meio, porque lucro é uma realidade cada vez mais distante em faturamentos tão altos, em valores tão vultuosos de faturamento, porém as despesas e os custos, principalmente a nível de tributo, está fazendo com que você de fato não tenha aí uma possibilidade de resultado, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar compreendendo quais são os desafios que nós temos hoje na construção civil. Cara, quem está na construção civil hoje, quando a gente fala de contabilidade consultiva, vamos falar de uma contabilidade tributária dentro de uma inteligência de negócio para esse tipo de fundamento, como é que isso funciona? Quais são os desafios que a gente tem lá dentro da construção civil? A primeira dela é uma legislação muito complexa. Cara, são mais de 900 decretos e leis publicados todos os dias no Brasil. É muito difícil um contador tradicional, um contador comum ali dentro daquela burocracia, dentro daquelas conformidades ordinárias, conseguir pensar em inteligência tributária diante de uma complexidade tão grande, diante de problemas tão vívidos e tão eminentes dentro de um negócio. Então a primeira coisa é a complexidade. E a própria construção civil, ela é muito peculiar, cara, ela é muito particular. Ela tem peculiaridades dentro do seu próprio negócio que emergem uma complexidade. Então, o setor da construção civil, por si só, ele já é complexo. Tem muita coisa ali, né? Muitas complexidades que, de fato, dificultam o entendimento dos contadores, que acabam não tendo essa expertise, e muitas vezes também dos profissionais, dos empresários que estão ali lutando, labutando, tentando sobreviver nesse ambiente de uma concorrência muito acirrada. Bom, uma outra dificuldade outro desafio dentro da construção civil são poucos profissionais capacitados nesse mercado. Verdade, a gente vai vendo que a nível Brasil, poucos são os contadores que são especializados na área de construção civil. Poucos são os advogados tributaristas especializados na construção civil. Quando você tem então um contador e um advogado tributarista dialogando dentro da construção civil, isso aí é mais raro ainda. Então são pouquíssimos os profissionais que têm uma dedicação, o tempo necessário e o know-how, a experiência necessária para poder orientar uma empresa dentro da construção civil. Então não é fácil, tá? Não é fácil. Então isso para a construção civil, profissionais qualificados é um grande desafio. Margem cada vez mais apertadas. Os insumos e materiais estão subindo cada vez mais, e numa inflação que está aí meio acobertada por algumas falas, mas estamos num momento de inflação ascendente, cada vez é mais caro os produtos, fica cada vez mais difícil. Olha o desafio que quem está na construção civil hoje tem. Imagina que você emite um contrato hoje e você vai construir uma rodovia. E para aquela rodovia você previu naquele contrato que você vai usar 100 toneladas de cap e 1.000 sacos de cimento. Você hoje orçou. Essa obra tem uma projeção de 6 meses. Cara, tu imagina o custo desse cap, o custo desse cimento daqui a 5 meses. É impensável. Então hoje, as margens, a projeção de cenário está cada vez mais difícil dentro da construção civil. Então você precisa, de fato, compreender que isso é um desafio, porque isso engole o teu lucro. Não prever isso, não conseguir ter uma ferramenta, uma chave para isso, te detona. Bom, os desafios das licitações, licitação no Brasil é um desafio e muitas oportunidades na construção civil estão dentro de licitações. É onde você acaba tendo uma margem um pouco maior, mas a licitação, quem trabalha com licitação sabe, precisa aí de todas as conformidades muito adequadas dentro da sua contabilidade, as CNDs, tudo muito organizado dentro da sua estrutura gerencial. Sem isso fica muito difícil você estar participando da licitação. O tempo de recebimento por medição, a construção civil, quem está aí sabe, né? Você tem ali um contrato
E aí, às vezes, o contrato de 6 meses, 1 ano, 2 anos para aquela obra. E como é que a gente fatura então isso? A empresa fica 2 anos sem receber? Não. Na construção civil é assim, você faz uma medição por período, né? E você vai então recebendo pelaquela medição. Só que a gente sabe, quem é da construção civil sabe como é difícil. O cara faz aquela medição, muitas vezes aquela medição ela é glosada, a contabilidade ela não te manda a documentação correta, chega lá, volta, e aí passou do tempo, você só vai receber aquilo daqui a 30 dias. Então esses desafios estão totalmente conectados ao que a gente chama de planejamento tributário. O planejamento tributário ele tem esse desafio de fazer com que você se organize para combater essas oportunidades de melhoria. Então esse tempo de receber por medição é difícil e a concorrência é cada vez mais desleal, né? O cara tem ali o contrato, e esse contrato ele acaba querendo pagar o mais barato mesmo. E a galera às vezes no desespero de fazer a obra acaba jogando a margem lá embaixo, não faz conta. Eu vejo muitos empresários com dificuldade de fazer conta. O cara não consegue mensurar o seu custo. Porra, se tu não tem a mensuração do seu custo, só tem a ideia do faturamento, você não consegue confrontar. Logo, você não sabe o que você tem de lucro. E pasmem, muitas obras estão acontecendo na casa de milhões e dezenas de milhões de reais com prejuízo. Muitos empreiteiros trocando dinheiro, pagando para trabalhar. Ficaria muito mais rico se ficasse em casa sem fazer nada. Mas não faz conta, não tem planejamento tributário, vai para dentro de uma obra e paga para trabalhar. Isso é uma realidade. Eu tenho encontrado cenários cada vez mais assim. Cuidado! Você que é contador da construção civil, você que é empresário da construção civil, cuidado! Faça conta, faça planejamento tributário, porque senão você vai pagar para trabalhar. Bom, mas e as oportunidades desse setor? A gente tem um país com déficit habitacional absurdo. Então, ainda vai crescer muito a construção civil. Ainda vai se construir muito. Você olha esse Brasil afora, as rodovias a serem criadas, enfim. O Brasil é um país em construção, né, com tantas riquezas minerais, com muita coisa para ser feita. Bom, muitos benefícios fiscais. O setor da construção civil, ele tem muitos benefícios fiscais. Só que a maioria das pessoas não sabem, né, nem tem noção que existe isso. Simplesmente monta uma empresa, começa a operar e não sabe como aquilo é tributado, quais são os benefícios disso. Então, o planejamento tributário, ele se torna cada vez mais ele vai deixando cada vez mais de ser um diferencial e vai passando a ser um plano de sobrevivência dentro de um negócio. Porque uma das coisas que o planejamento tributário faz é isso. Ele busca os benefícios fiscais daquele setor que se aplicam ao seu negócio. Beleza? Bom, ainda como oportunidade de melhoria, você tem pouca concorrência numa alta performance. A galera tem muita gente hoje, né, na construção civil, depois da mudança da lei, de poder terceirizar, tem muitas pequenas empresas lá. Mas tem muita gente batendo cabeça. Empresas planejadas, estruturadas, dizendo não para contratos ruins, dizendo sim para contratos bons e fazendo dinheiro de verdade, na alta performance a concorrência é baixa. Eu costumo dizer, eu gosto de acordar cedo, antes das 5 da manhã, porque ali a concorrência é menor, né? A concorrência é bem menor. Quando a gente acorda mais cedo, a concorrência é menor. Quando a gente acorda mais tarde, a gente está junto da grande maioria. Mas André, que jossa é essa de planejamento tributário, cara? O que é isso? O que você está falando? Quando você fala planejamento tributário, eu penso que é uma coisa muito distante da minha empresa que é pequena, muito distante de algo que eu de fato posso fazer aqui no meu negócio. Preste atenção. Planejamento tributário nada mais é que uma técnica que tem um conjunto de ferramentas e um conjunto de possibilidades que pega você onde você está e te leva para um outro lugar. Um lugar onde você paga menos impostos, você paga menos tributos, você reorganiza o seu negócio e de fato consegue estar muito mais pronto para uma série de oportunidades. Mas André, aqui eu também pago menos impostos, tem um esqueminha ali, tem uma coisinha ali. Essa é a grande diferença do planejamento tributário. A Belfort, por exemplo, não trabalha com esquema nenhum, é só planejamento tributário. Então, não tem contratinho de gaveta, não tem funcionário sem carteira assinada, nada disso, esquece. É planejamento tributário, é estrutura de negócio e não um esquema, não um jeitinho brasileiro, esquece isso. Então, planejamento tributário, ele não é sonegação fiscal, ele não é um jeitinho brasileiro, não é algo provisório. Planejamento tributário é uma estrutura de inteligência de negócio e sim aplicada a pequenas empresas. E nesse caso aqui estamos falando das pequenas empresas da construção civil, as empreiteiras, as empresas de obra, construção de rodovias. E aí nós estamos falando, cara, que assim, hoje muitas empresas acabam sonegando por desorganização.
Muitas empresas acabam sonegando porque não conhecem outras possibilidades. E a construção civil, ela é uma realidade, ela é um setor que é muito vigiado pela Receita Federal. E o fisco hoje, ele tá com armas assim, imagina que você está entrando numa guerra e tem ali do outro lado um cara com uma .50, com mira laser sobre você. E você com uma pistolinha, com algumas munições só. É mais ou menos isso o jogo, tá? Por quê? O setor da construção civil, principalmente quando a gente fala de licitação pública, é um setor de muita corrupção no nosso país, historicamente falando, né? Nesse atual governo a gente não está vendo tantos escândalos assim, mas os maiores escândalos das últimas décadas foi voltado para esse setor. Então há um olhar do fisco, há um cuidado muito grande do fisco para isso. Logo, não é nada inteligente sonegar, porque você está cometendo um crime. Loucura ainda maior é você sonegar no setor da construção civil, cara. E por quê? Depois você não consegue o ABITS, o INSS, o ISS durante toda a obra, tem que ser recolhido de forma adequada, porque senão depois a empresa que está construindo ela não consegue o ABITS daquela obra. Então, é natural, fundamental e estrutural o planejamento tributário, que é uma forma legal de pagar menos impostos na construção civil. Senão você está louco. Faturamento muito alto quer dizer que é imposto muito alto. E lucro às vezes muito baixo. Muitas vezes ausência de lucro, tá? Então, e por que é um diferencial? O planejamento tributário é um diferencial que, primeiro, não é todo mundo que faz, não é toda empresa que está olhando para isso. Há pouca informação sobre isso, há poucas pessoas sabendo fazer isso. Tá? De novo, isso não é jeitinho, isso não é uma coisa... Quer ver um exemplo? Pessoal, o benefício fiscal da desoneração da folha. O cara fala assim, planejamento tributário então é aproveitar benefício fiscal. Vou pegar aqui e vou desonerar minha folha. Cuidado, nem sempre a desoneração da folha é um benefício fiscal, mas ele é interessante para o seu negócio. Por quê? Você precisa fazer conta. Se você olhar o que é desoneração da folha, é quando você substitui aquela contribuição patronal lá da folha de pagamento de 20% sobre a tua folha por 4,5% do seu faturamento. É um benefício fiscal? Não sei, eu tenho que fazer conta. E o planejamento tributário é aquele que consegue pegar um contrato, consegue olhar para esse contrato em 6 meses, 2 anos, 5 anos e desenhar qual é o melhor cenário para ele. Qual o melhor regime tributário? Presumido, real ou é só Simples Nacional, igual está todo mundo fazendo? Quando é que o Simples Nacional deixa de ser interessante? Quando é que a desoneração deixa de ser uma possibilidade? Essas são as respostas trazidas por um bom planejamento tributário, tá? Então, quando você vai fazer a escolha de um regime, por exemplo, dentro da construção civil, você precisa fazer conta, você precisa projetar. E aí o planejamento tributário ele vai olhar para o estado onde você está, para o município onde você está, ele vai olhar para o tipo de contrato que você está fazendo, pela forma de recebimento. Então, para resumir e para fechar esse nosso bate-papo, o planejamento tributário ele é a reunião dos dados financeiros do seu negócio, dos dados operacionais e tributários, onde a gente consegue fazer uma projeção e aí através das técnicas, desses cenários, você vai entendendo, peraí, aqui o meu faturamento vai ser X, porém eu vou ter que ter insumos nessa mão de obra. Mão de obra é insumos. Aqui meu faturamento vai ser Y, aqui eu vou ter só mão de obra, aqui eu vou ter mão de obra e insumo, aqui eu vou trabalhar muito mais com insumo. Cada uma dessas informações são determinantes para a escolha de regime e para o tipo de negócio, tipo de tributação, que tipo de benefício fiscal eu vou buscar, que tipo de organização societária eu vou ter para me enquadrar ali melhor. Vou terceirizar? Não vou terceirizar? Vou trazer de que estado o material? Todas essas respostas são respondidas por um bom planejamento tributário. Bom, se prepara aí, só estamos começando. Essa semana vamos falar muito sobre esse tema. Estou aqui introduzindo agora para você começar a ter uma noção do que é isso, para a gente começar a trabalhar isso. Tá no YouTube? E para você que está assistindo esse vídeo agora no YouTube, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, porque terças e quintas eu vou estar liberando aqui conteúdos poderosíssimos sobre planejamento tributário, construção civil e demais setores, para que você possa aí saber sobre isso, possa levar aí inteligência para você que é contador e seus clientes e para você que é empresário, para aprender a aplicar isso no seu negócio e saber que sim, planejamento tributário é uma possibilidade, é real e é para o seu negócio, para a sua pequena empresa e hoje especificamente é aí para o seu negócio na construção civil. Valeu? Obrigado por estarem aqui. Compartilhem esse vídeo, compartilhem esse material com quem vocês conhecem aí e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço!